Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Eu agradeço você que tem nos acompanhado, tem acessado os nossos links aí na nossa conta, www.crertambempensar.com.br, e eu quero refletir com vocês hoje sobre o tema livre-arbítrio. Este é o nosso tema. Você crê no livre-arbítrio ou você crê na doutrina da predestinação? Eu quero então ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, quando diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Este é o nosso tema, livre-arbítrio e predestinação. E eu quero começar com a história para que a gente possa entender e ver, ao expor esse tema aqui, como que iniciou tudo, esta ideia de livre-arbítrio, predestinação. E é preciso começar no início da igreja, no período bem antigo, né? No 4º século. E existiu um homem no 4º século chamado Pelágio. Já ouviu falar dele? Ele era um estudioso e começou a ensinar esta doutrina. Pelágio começou a ensinar que o pecado de Adão afetou somente ele. Entendeu? O pecado do casal no Éden afetou eles mesmos, só os dois. E aí ele diz o seguinte, que os filhos de Adão não nasceram com uma natureza pecaminosa. Eles nasceram livres, sem a influência em seus corações, na carne. E ele diz o seguinte, ele dizia que as pessoas aprendiam a pecar, ou aprendem a pecar, porque ela vê as outras pecando. Ele diz o seguinte, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele nasceu sem pecado, e aí Adão e Eva pecaram, mas isso atingiu somente a eles. E Pelágio dizia o seguinte, o homem é intrinsecamente bom, e ele pode escolher entre o bem e o mal. Isto porque o pecado original, segundo ele, não afetou os seus descendentes. Aí eu quero perguntar para você que está me assistindo, você que me ouve, o que você acha disso? Você que é crente, você que já tem um tempo na caminhada cristã. Para um novo convertido, é difícil talvez entender estas ideias que eu estou expondo aqui. Então, para Pelágio, o homem é intrinsecamente bom. E ele pode escolher entre o bem e o mal. Porque o pecado original não afetou os seus descendentes. Nós não passamos para os nossos filhos o pecado. O pecado é algo que as pessoas aprendem numa convivência social. Entendeu o que o Pelágio dizia? E é bom a gente ver isso porque nada novo debaixo do sol, não é verdade? Sempre a gente vai ver aí alguns líderes, alguns pregadores, alguns mestres ensinando aquilo que já foi discutido nos concílios da igreja, desde lá, de Agostinho, de Ambrósio, de Irineu, dos pais da igreja na patrística. Por isso que é bom a gente rever esses conceitos, para que a gente vê se muitos líderes não têm surgido com as mesmas ideias, né, ressuscitando-as de novo. Então, para Pelágio, ele dizia que as pessoas aprendem a pecar por socialização, por convívio. Aí surgiu um homem chamado Agostinho de Hipona, e
depois a Igreja Católica, e nós hoje intitulamos como Santo Agostinho, um homem muito capaz, de uma capacidade apologética tremenda, de um conhecimento das Sagradas Escrituras. E ele contrastou a posição de Pelágio. Ele contrastou o ensino de Pelágio. Ele mostrou que o homem está morto. E ele começou a mostrar biblicamente o seguinte, que a Bíblia está cheia de termos como cego, escravo, filhos da ira por natureza, filhos da desobediência. Ele começou a argumentar, Santo Agostinho, contra Pelágio, que a Bíblia está cheia, recheada do ensino de que o homem tem o coração corrompido. O homem é mau. Ele mostra que o ser humano está afetado de tal maneira que não há como ele decidir alguma coisa. O mal está dentro do ser humano. E aí eu quero citar aqui esta ideia que o homem é mau e nasce já em pecado. O Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Jeremias capítulo 17 fala, o texto aqui fala da realidade que o homem tem o coração desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele fala do pecado que engana, que destrói, que está dentro de nós. Aqui em Jeremias 17:5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí ele chega no versículo 9 e diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mateus ou Marcos capítulo 7, versículo 19, 20 e 21 fala que é do coração do homem que saem os maus desígnios. Não é o ruim o que entra, mal não é o que entra, mas o que sai. É do coração do homem que sai o adultério, a prostituição, a fornicação, a avareza, o dolo. Todo tipo de maldade é que brota, que sai do coração do homem. Então, Pelágio defendia que o homem, ele é bom, ele nasce bom, mas a sociedade, a convivência com os que pecam é que corrompe. Então, os concílios da época analisaram a questão e consideraram os ensinos de Pelágio uma heresia. Agora, mais tarde continuou esta doutrina sendo ensinada dentro da igreja, porque o que está discutindo era o livre-arbítrio. E isso sempre volta a qualquer teologia, qualquer ensino que sempre foi refutado, alguns ensinos, continuam hoje sendo ressuscitados por alguns hereges. Você está vendo aí muitas seitas surgindo com tantas heresias que foram discutidas lá na época de Paulo, de João. As ideias agnósticas, as ideias daquele presbítero lá chamado Ário, o arianismo, o docetismo, o sabelianismo. E agora, nós estamos vendo aqui a ideia de Pelágio que o homem é bom. Então sempre volta a ideia, será que podemos fazer escolha no campo moral e espiritual de maneira livre? Será que podemos? A ideia que nós estamos falando aqui, e estamos expondo sobre o livre-arbítrio e predestinação, sobre a soberania de Deus, e nós precisamos de perguntar o seguinte: será que podemos fazer escolha no campo moral e espiritual de maneira livre? Será que o homem consegue decidir? Aí Pelágio dizia sim, e Agostinho dizia não. Agostinho defendeu que o homem sempre vai decidir contra Deus e a favor do pecado. Não existe livre escolha, não existe livre arbítrio. No final nós vamos falar que a gente entende a ideia do livre, da livre agência. Então o homem está morto e não tem como decidir para o lado do bem. E esta polêmica entrou na Idade Média e a Igreja Católica então adotou aquilo que a gente chama de semi-pelagianismo. É a tentativa de conciliar as duas coisas que não deu certo. E a ideia
católica foi a seguinte: o pecado afetou de fato a raça humana, e isso foi defendida pelos teólogos da Idade Média, e principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas declararam o seguinte: o pecado de fato afetou a raça humana, mas não afetou de tal forma que o homem não deva escolher. Apesar do homem ter sido afetado, ainda há no seu ser, dentro dele, e pela graça de Deus, a condição de tomar decisões e fazer escolha livre. Esta foi a ideia dos teólogos católicos, que foi então tentando essa ideia de Pelágio, misturando com a refutação de Agostinho. Então eles dizem, ainda que o homem foi afetado, ele consegue decidi-la, fazer escolhas. E eles falavam o seguinte: sem necessidade de uma influência externa, de uma agência, uma força externa que o leva a fazer escolhas. Então, aí houve o debate, isso aí já no século XVI. A Igreja Católica ressuscitou isso aí e posicionou dessa forma, que o homem não foi totalmente afetado e ele pode fazer escolhas na área moral, na área espiritual. Na verdade, a Igreja Católica continuou e continua nesta ideia. Mas aí surgiu um debate entre dois homens feras. Erasmo de Roterdã, ele era católico, inteligente, muito bem preparado, e Martinho Lutero, o reformador. Eles debateram e brigaram sobre este assunto. Erasmo de Roterdã era adepto da doutrina semipelagiana. Ele seguia a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana. E Lutero escreveu um livro que se tornou famoso, chamado de Servo-Arbítrio. A tradução é o arbítrio escravo. E Martinho Lutero defendeu neste livro, refutando a ideia de Pelágio, dizendo que o ser humano foi totalmente afetado pelo pecado. Enquanto Pelágio dizia que o ser humano não foi afetado, aí Martinho Lutero escreve. Lutero mostra que o ser humano foi sim afetado pelo pecado, o homem é na sua natureza pecador, e isso foi transmitido desde o seu nascimento. Então toda a linha reformada, queridos e queridas, toda a linha reformada veio pelo pensamento de Lutero e Calvino. Então Calvino e Lutero, que expuseram essas ideias. Na verdade, Calvino e Lutero não eram contemporâneos, nunca tiveram juntos. Mas Calvino assumiu a liderança da reforma, já uma segunda geração, e na verdade Calvino, não foi Calvino que inventou esta ideia. Já havia antes esses debates. Ele assume o pensamento de Lutero, Agostinho, e insiste na soberania de Deus, considerando que o ser humano está prejudicado pelo pecado original. Este foi o postulado dos reformadores, o postulado baseado aí em Lutero, Calvino, os seus discípulos. Eles assimilaram de Agostinho. O homem é pecador por natureza, e se ele é pecador por natureza, segue-se que Deus tem que ir atrás do homem, tem que buscar o homem. Deus tem de ir em favor do homem, porque o homem por si só não consegue se salvar, ele não tem como tomar a decisão de aceitar Jesus, de aceitar a salvação, de decidir seguir a Deus. E isso, é claro, a gente sabe, por quê? Porque o homem está morto. Morto vê alguma coisa? Morto sente alguma coisa? A gente de vez em quando fala assim, poxa, mas olha aquelas pessoas lá naquele lugar, pastor Eugênio, estão sedentos de Deus. Eles são crentes, já são salvos já? Não. Então não tem ninguém sedento de Deus. O homem está morto. Então, se o homem for deixado por si, para ser salvo, ele vai para o inferno, ele será destruído. Ninguém será salvo. Se não for uma intervenção do Deus soberano, o homem está perdido para sempre. Estamos falando sobre livre-arbítrio, sobre a soberania de Deus, a predestinação.
E eu quero falar, olha, o pensamento reformado, bíblico de Calvino, enfatiza a soberania de Deus, a graça de Deus na salvação do ser humano. Olha, 50 anos depois de Calvino, vários países já haviam adotado o sistema reformado. Quase todos seguiam esta linha da reforma protestante, que é da soberania de Deus e do arbítrio prejudicado por causa do pecado. Veja que, para os reformadores, o arbítrio do homem está corrompido pelo pecado. O homem não decide para o bem, e sim para o mal, porque ele está debaixo da égide do pecado. Dá para você entender? Você que está me assistindo, você que me ouve. Apareceu um homem na Holanda chamado Jacobus Arminius, ou Jacobus Arminius. E ele era um professor de teologia, um cara inteligente. E ele começou a levantar a doutrina, sabe, pelagiana. Ele começou a ressuscitar as ideias de Pelágio, lá do quarto século. E também as ideias de Erasmo de Roterdã. Ele começou a levantar as ideias em sala de aula e fazia com tanta veemência e conseguiu colocar essa doutrina na cabeça dos seus alunos. E nessa altura, então, as igrejas seguiam o pensamento calvinista, né? A teologia oficial na Suíça, Holanda, uma boa parte da Alemanha, em outros lugares, entre os guinotes, na França, a maioria seguiu o pensamento calvinista. Na verdade, Arminius não confrontou a teologia calvinista oficial da Holanda. Ele não escreveu algo contra, ele não foi, sabe? Mas logo que Arminius morreu, os seus discípulos pegaram o material dele de sala de aula e estudaram e mandaram um documento para o Sínodo da Holanda, que era o órgão maior da igreja da Holanda, solicitando que a igreja abandonasse aquele pensamento que Calvino, que Lutero, que Agostinho defendia. E eles insistiam nos pontos, naquelas ideias de Pelágio, de Erasmo de Roterdã, e eles foram chamados, então, olha o nome, os remonstrantes. Então, por causa da remonstrância, era o pedido de remoção deste assunto, daquilo que pregava Calvino, Lutero, Agostinho, e os remonstrantes, então, abandonaram alguns dos princípios, porque eles criam que o homem não foi afetado. E eles queriam, então, que o sínodo resolvesse isso. E eles queriam, então, 5 coisas. Primeiro, eles queriam o livre-arbítrio. Que o sínodo colocasse, abandonasse, discutisse esse assunto, e eles colocaram o livre-arbítrio. Primeiro o livre-arbítrio, depois a predestinação condicionada. Eles diziam que a predestinação era baseada na presciência. Depois, em terceiro lugar, o sacrifício geral, ou seja, Cristo morreu por todos e todos poderão decidirem serem salvos. Em quarto lugar, eles colocaram o quarto ponto, a graça resistível. Eles diziam que a pessoa pode resistir o chamado de Deus, resistir à graça de Deus. E o quinto ponto dos remonstrantes, da remonstrância, foi que o crente pode perder a salvação e cair da graça. Eu falei aqui sobre a perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvos, e eu não sei qual é a sua posição, se você, que é povo de Deus, crê que crente não perde a salvação, mas vamos lá. O primeiro ponto dos remonstrantes foi o seguinte: livre-arbítrio. Ou seja, o pecado afetou o ser humano, mas não lhe negou o livre-arbítrio. Eles queriam restaurar a ideia do livre-arbítrio. Eles diziam que o homem não precisava e não precisa de uma força externa para interferir na sua escolha, na sua decisão quanto à salvação. Então conclui-se, na visão arminiana, que o homem é que decide a salvação, ele ouve o evangelho e ele vai dizer: não quero. Não adianta insistir, viu? Eu não quero a salvação.
Não quero. Aí Deus vai atrás do homem, olha, você precisa de receber meu filho, ele morreu na cruz por você, por favor, olha, tenha misericórdia de mim. E eles então, na verdade, eles não negavam a predestinação. Eles não negavam. Mas, porque a Bíblia está cheia de textos mostrando Efésios, Jeremias, Pedro, Judas, Romanos. E eles então resolveram redefinir a predestinação, que era então defendida por aqueles teólogos calvinistas. E aí é o segundo ponto nós vemos. Eles disseram que a predestinação era condicionada. Eles não podiam negar que existia sim a predestinação, mas não igual dizia Calvino, Lutero, Agostinho. Agora preste atenção, o que eles decidiram e queriam que discutisse, discutiram, mostrando que a predestinação era condicional. Eles não podiam negar a existência da predestinação, mas tinha de ser então, e eles colocam, condicionada. Eles diziam o seguinte: quando a Bíblia diz que Deus predestinou, não é que Deus determinou. Porque se Deus tivesse determinado, isso seria uma violação do livre-arbítrio. Agora, rapidinho aqui. O raciocínio deles está certo, tem lógica, não é? Ora, se o homem tem livre-arbítrio, logo, porque se o homem tem livre-arbítrio e Deus determinou, segue-se que Deus está invadindo uma área que é a liberdade do ser humano, a privacidade do ser humano dizer sim ou não. Então eles argumentavam, e tem muitos que argumentam, olha, pastor Eugênio, tem algumas pessoas que falam assim, pastor Eugênio, eu gosto muito da mensagem do senhor, eu gosto muito que o senhor prega sobre família, poxa, mas que bênção, mas quando o senhor fala desse negócio de predestinação, aí eu arrepio, mas está na Bíblia. Então veja, a ideia aqui deles era a seguinte: Deus olhou no futuro e viu a escolha que as pessoas iriam fazer. Deus olhou e viu que João, numa reunião, num lugar, num clube, sei lá, ia aceitar Jesus. Então, Deus olhou lá no futuro. Olha a presciência de Deus, eles argumentam. E foi que argumentava os discípulos de Armínios e o próprio Armínio. Então, lá na frente, Deus sabe que João, que Paulo vai decidir. Neste caso, houve a predestinação. Deus viu isso desde a eternidade. Este postulado deles é o segundo ponto dos arminianos. A predestinação de Deus está baseada na presciência de Deus. Deus sabia antes, ele tem o pré-conhecimento. Predestinação é a mesma coisa, segundo os arminianos, esse segundo ponto deles. Predestinação é a mesma coisa de presciência. Baseia-se no fato, no conhecimento que Deus tem do futuro. Então, nesse sentido, a morte de Cristo, seu sacrifício, foi para todos os homens em geral e nenhum homem particular. Quando Cristo morreu, segundo a ideia deles é esta, quando Cristo morreu na cruz, ele não estava morrendo por nenhum homem particular, porque esta é uma decisão do ser humano que vai tomar, é ele que vai decidir, ele tem o livre-arbítrio, e aí Deus vai saber quem vai converter ou não, o Espírito Santo faz a obra. O que Cristo fez na cruz foi morrer potencialmente pela humanidade toda, para aqueles que resolveram aceitar o que ele fez. Isso quer dizer que a morte de Cristo, que na morte de Cristo, ninguém foi salvo na cruz. Porque a salvação só vai acontecer eficazmente quando o homem exercer, usar o seu livre-arbítrio. Então, dentro, gente, dessa perspectiva, segue-se que Jesus Cristo pode ter morrido por milhões de pessoas que não vão aceitá-lo. Então, ele teria morrido em vão. Agora, veja, ele sabia que se Paulo, durante a vida toda, exerceu o seu livre-arbítrio e disse, eu não quero, não estou afim de ser salvo. E aí Deus insiste, o pregador prega, e ele não será salvo. E aí é o seguinte, porque ele decidiu não. Então, a morte de Cristo foi em vão.
Então este era o postulado deles. Eles acreditavam que a pessoa decide e que não existe escolha. Como você crê? Você crê que Deus escolheu soberanamente? Você crê que Deus escolheu desde antes da fundação? Ou você crê que Deus apenas sabia quem ia converter? Então o terceiro postulado deles é que Cristo morreu pela humanidade toda, mas não morreu por ninguém em particular. Porque se Cristo morreu em particular por alguém, aquela pessoa tem que ser salva de qualquer jeito. Porque Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Então a ideia deles, vamos supor que Cristo morreu pelos meus pecados. Então meus pecados foram pagos 2000 anos lá na cruz, por Cristo. Os levou. E se não aceitar, aí eu vou para o inferno pagar os meus pecados, os mesmos, que já foram pagos por Cristo. E não pode porque os pecados vão ser pagos duas vezes. Essa é a confusão que eles fazem. Deu para entender? Os pecados foram pagos na cruz. E no inferno, o pecador vai ter que pagar novamente, porque ele não quis arrepender. Agora, o quarto ponto deles, a graça irresistível. Deus ama a humanidade toda e quer salvar todos, mas o homem resiste. Deus respeita a decisão de Paulo, de Pedro, de João. Deus vai falar, por favor, decida, converta. Meu filho, você tem de converter. Meu filho morreu na cruz por você. Você precisa, filho, de decidir aceitar meu filho. Mas a pessoa diz, não quero decidir. Eu não quero saber de céu, eu quero ficar no meu pecado. Então, segundo eles, a graça pode ser resistida até o último grau pelo pecado. Eu gosto do texto aqui de Jeremias, quando diz o seguinte: há muito ouvi o Senhor dizendo, por amor eterno, com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. A Bíblia é clara que é Deus que nos escolheu e é a graça dele que nos chama e ninguém pode resistir à graça dele. Quando Deus quer falar algo de forma taxativa, ninguém pode impedir. Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Este texto mostra a vontade de Deus sobrepondo a vontade do homem. Em Gênesis 50, 20 diz: vós bem tentastes mal contra mim, José dizendo, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Queridos, nós cremos na doutrina da soberania de Deus, é Deus que decide. Nada pode existir, ninguém pode resistir à graça de Deus. Você pode até querer ir embora para um pecado, para um mundão, mas se você foi um eleito de Deus, regenerado por Deus, você volta. O quinto ponto deles, o pecador pode cair da graça. Já que é o pecador que salva, ele pode também deixar de ser salvo por si mesmo. Não é? A argumentação é essa. Ele escolhe a não ser mais salvo. Ele tem este poder. Este último ponto que os remonstrantes estavam apresentando lá na Holanda, no sínodo. Eles queriam que a igreja da Holanda adotasse esse sistema aqui, que é um sistema que a gente chama de soteriologia, o estudo da salvação. A questão de como somos salvos, que estava sendo discutido. Esta ideia discutida naquela ocasião. E isso aconteceu numa cidadezinha chamada Dort. Essa cidade existe ainda até hoje na Holanda. O que a igreja da Holanda fez? Ela convocou uma reunião de teólogos. Teólogos da Alemanha, da França, da Holanda, escoceses. Tinham mais de 150 teólogos que se reuniram durante mais de 100 sessões, durante um ano, para discutir esse assunto. Já pensou? Já pensou, querido, querida? 150 teólogos reuniram durante um ano para discutir este tema sobre a soteriologia, para examinar minuciosamente
a proposta, a discussão dos remonstrantes. Estes teólogos eram as cabeças mais privilegiadas da época, de várias denominações diferentes. E sabe o que aconteceu? Depois de 100 dias, depois desse tempo todo, 100 dias não, depois de 100 sessões, um ano, eles chegaram à conclusão seguinte, de que este ensinamento era contrário à palavra de Deus e deveria ser colocado para fora, rechaçado, heresia. E aqueles remonstrantes perderam seus cargos, foram expulsos da Holanda e só puderam voltar para os seus cargos depois de 6 anos. E na época era o espírito, né, gente? Da época. A gente tem que entender esta realidade sociocultural da época. Hoje, temos a nossa liberdade religiosa aqui no Brasil, vivemos numa liberdade de expressão, e a gente pode conversar e expor as ideias e respeitar as ideias dos outros. Naquela época, não. De jeito nenhum. Então, e hoje não precisa pedir extradição de ninguém. Essas questões eram vistas, estavam relacionadas com a política e poder. Estes 150 teólogos, para contrapor todos estes pontos dos remonstrantes, colocaram os chamados 5 pontos do Sínodo de Dort, que foram chamados de a tulipe, os 5 pontos calvinistas. Aí eu quero rapidinho passar aqui, nós estamos falando de arbítrio, soberania, predestinação. O primeiro ponto do Sínodo de Dort foi total depravação. Eles argumentaram, né? O arbítrio do homem está comprometido. O pecado mexeu, afetou com toda a faculdade humana, seus sentimentos, a sua vontade, a sua consciência. O homem é escravo do pecado que habita nele, e ele não pode, sem uma influência externa, ser salvo. Se deixar o homem pelo arbítrio, pelo seu livre-arbítrio, ele não consegue escolher. E quando ele escolhe para o mal. Epa, irmão, a gente tem que aprender isso. Eu aprendi logo que eu converti. Até as minhas escolhas são escolhas que eu preciso de vigiar, porque eu sou tendencioso, por causa do meu ego, do meu orgulho, e eu não consigo decidir para o bem. Sempre que eu decido, há algum interesse. Por isso temos de orar a Deus quanto aos nossos motivos, porque muitos são falsos. Por isso temos de orar a Deus, por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar, porque a gente ora com o coração tão cheio de vaidade, de orgulho, que não entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. E sempre ela é boa, agradável e perfeita, e nós não queremos entender porque somos vaidosos, e muitas vezes estamos tanto cheios de ideias arminianas, de uma teologia tão que o homem pode, que o homem consegue. E na minha visão, a teologia arminiana é uma teologia antropocentrista. Por isso a depravação total. Este foi o primeiro ponto do calvinismo, do Sínodo de Dort. Sabe? O homem está com o coração corrompido. Corrompido. Jeremias 17, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eles não queriam dizer que todo ser humano, na verdade, é tão ruim quanto pode ser. A palavra total não tem a ver tanto com intensidade, mas tem a ver com extensão. Significa que a depravação atingiu a totalidade do ser humano, inclusive o livre-arbítrio. E, na verdade, eles entenderam, e nós entendemos biblicamente, que ainda há algo bom no homem, porque a imagem de Deus no homem não foi totalmente deformada. Por isso que o homem, quanto mais ele vai se enfiando no pecado, ele vai perdendo a beleza pelo qual ele foi feito. A imagem de Deus, o homem que pensa, que tem sentimentos, que foi feito para amar, para tomar decisões, para fazer escolhas, né? Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Mas o homem está com o coração corrompido. Este é o ponto fundamental. Até quando o pecado afetou-nos? E na realidade aqui é a discussão que falamos antes, né, de Agostinho e Pelágio, de Lutero e Erasmo de Roterdã. E agora os calvinistas de Dort, com os arminianos, os seguidores de Jacob e os armínios.
Os teólogos de Dort disseram o seguinte: não há bondade no homem. Eles foram veementes e disseram o seguinte, que a afirmação bíblica apontava, ensinava com a verdade, ensinava a verdade inspirada aqui, é que o homem é ruim, é mau, corrompido, e em toda a sua essência. Mas eles diziam que ainda há um rastro de bondade de Deus no homem, mas o homem é potencialmente mau. Você acredita nisso? Você precisa se conhecer melhor, hein? O apóstolo Paulo falou assim, olha, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto, este eu faço. Aí eu sou miserável. Por isso que a gente tem de estar debaixo da graça de Deus, irmão. Você que pensa estar de pé, cuide-se, para que você não caia. Com quantos somos salvos, com quantos fomos eleitos, já fomos salvos, regenerados pelo poder do Espírito Santo, mas nós ainda estamos no mundo, em juízo, e ainda temos aqui dentro de nós. Vivemos numa luta, uma luta. O segundo ponto desse concílio do Sino de Dort é a eleição incondicional. Enquanto Armínio pregava a eleição condicional, o sínodo, esses irmãos defenderam a eleição incondicional baseada na Bíblia. Deus contemplou a raça humana e olhou a raça humana perdida, errante, na miséria, e ele escolheu incondicionalmente quem ele quis, segundo a sua vontade, para a sua glória, porque ele é soberano. O critério não foi baseado em fé prevista, no caráter, nas obras, na filiação da pessoa, em nada. Deus soberanamente, por motivos que só Ele sabe, e não há explicação para isso, não há explicação, Deus me escolheu e te escolheu segundo a sua vontade, e ao fazer isso, Deus não estava cometendo injustiça nenhuma, Deus não estava cometendo injustiça alguma com aqueles que Ele elegeu, ou não elegeu, porque os que não foram eleitos, eles receberão o justo castigo pelos seus pecados, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não teria obrigação de salvar ninguém. Se Deus deixasse a humanidade tomar o caminho, todos estariam perdidos. Foi Ele que nos escolheu, gente. Foi Ele que nos escolheu. De vez em quando a gente ouve o irmão, eu aceitei Jesus 23 de fevereiro de 83. Eu sempre falava assim. E não tem problema, é poético falar, né? A gente decidiu porque Deus nos chamou. A Bíblia diz em João 15,16, não me escolhestes a mim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Então foi Ele que decidiu, Ele que escolheu. Romanos 9, 19, 22 dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Por que se queixa o homem vivente? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada, o vaso pode perguntar, o oleiro, por que o fez assim? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro para dar mesma massa fazer vaso para honra e outro para desonra? Que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para o quê? Perdição. Muitos pensam que Deus é injusto. Injustiça seria você tirar o direito de alguém. E eu pergunto, qual o direito que o homem tem? Como pecadores, não tem direito à vida. Ele decidiu, ele escolheu. Quem sou eu, quem é você? Ele decidiu quem ele bem queria para a vida eterna. Deus só pode prever aquilo que ele determinou. Ele só pode conhecer aquilo que ele mesmo determinou. Com relação à presciência, fora de Deus você está admitindo que a história acontece parte de Deus. Que negócio é esse? O universo é uma força independente? Deus não sabe de nada? Deus sabia, Deus não podia escolher?
A história acontece porque Deus criou a história. Deus conhece o futuro porque Ele criou o futuro. Não dá para conceber um universo, uma história paralela. Concorda ou não? Então Ele conhece o futuro porque Ele sabe de tudo, Ele é soberano, Ele fez as suas escolhas. Então logo segue que o sacrifício é um sacrifício que Jesus fez na cruz. Foi um sacrifício eficaz. Aí nós vamos entrar no terceiro ponto do sino de Dort dos calvinistas. O terceiro ponto, o sacrifício eficaz. Esta foi a resposta deles. Cristo teria morrido pelo mundo? Sim, no sentido que se o mundo tivesse sido eleito por Deus, haveria virtude e poder no sangue de Cristo para salvar a humanidade toda. Mas Cristo na cruz morreu efetivamente pelos pecados dos eleitos. Um grupo eleito, predestinado por Deus em Cristo, porque Cristo morreu pelos eleitos. E é interessante quando Jesus fala daqueles que Deus escolheu para Ele. Quando Jesus mostra que em João, que aqueles que Deus deu para Ele, eles não irão perder. Jesus diz aqui em João 10, versículo 14 em diante: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar também, para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Foi Deus que deu. Jesus ainda diz em João 10, 26, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os nossos pecados foram pagos por Cristo, antes da fundação do mundo, separados da humanidade. Aí vem agora o quarto ponto, que é a graça irresistível. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos, entendeu? A todos de boa fide. Isso quer dizer de boa fé. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos dele, os escolhidos dele. Deus nos manda pregar o evangelho no mundo inteiro para toda criatura, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas vão ouvir e devem ouvir, mas a mensagem, quem vai aceitar foram aqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus. Deus tem os seus meios, e através destes meios, no momento que Ele soberanamente determinou, aquela pessoa que Ele escolheu vai ouvir o evangelho, vai aceitar, nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai voltar para Deus. A sua salvação não depende de você entender isso, viu? Pastor, eu não entendo nada do que você está pregando aí, viu? Negócio de predestinação, nada. Não depende disso, não. Sua salvação vai depender de você crer no Senhor Jesus, no sangue que foi derramado na cruz. Entendeu? Agora, a graça irresistível. Graça irresistível. No sistema arminiano, tem o ordo salute. No latim significa a ordem da salvação. Quando é que a salvação acontece? Qual a sequência dela? Então, do ponto de vista dos arminianos, primeiro você arrepende e tem fé. Em seguida, o pecador é regenerado pelo Espírito Santo. E aí, a pessoa é justificada por Deus e ela é adotada por Deus na sua família. Mas o sino de Dort, na sequência, Dort dizia o seguinte: primeiro, Deus regenera, Deus vai no coração, o homem acorda, é despertado da vida de pecado, ele arrepende, o Espírito Santo leva a ele reconhecer e arrepender, ele arrepende e crê. Antes de regenerar, e ela não pode crer, arrepender, porque está morto. Tem que ter vida primeiro. A gente que já é regenerado, a gente entende isso, não é? Arrepender e crer.
Deus que dá vida primeiro, aí depois vem a justificação. Então aí está a ordem do salutes. E por último, a perseverança dos santos. Que o sino de Dort, os calvinistas e nós defendemos, não vão cair. Os servos de Deus, os eleitos de Deus não vão desviar. Eles vão ser guardados até o final. Nada vai tirar o que Deus fez. Ele pode passar por momentos difíceis, mas a semente da fé, da regeneração está lá e ele vai perseverar até o fim. Este sistema não foi inventado por João Calvino, sabe? Mas foi, na verdade, buscado na Bíblia. E acabou sendo aí a tulipe. Alguns dizem que a tulipe é uma flor bonita, mas sabe qual é a flor dos arminianos? A margarida. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Por quê? A pessoa ganha a salvação, perde a salvação. Ganha a salvação, perde a salvação. Então ninguém pode tirar, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui o texto de Romanos, quando fala desta verdade. Aqui diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas aí, no finalzinho, fala assim, olha: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, que coisas são? As que eu acabei de ler. Em todas essas coisas acima, tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, espada, somos entregues à morte o dia todo. Em tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que me assistiu, você que está me ouvindo, eu quero dizer o seguinte: quem sabe você converteu e está vivendo aí algumas dificuldades, algumas lutas. De vez em quando você até erra, cai, peca, mas aí dentro tem a semente. E a Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia. O crente, o salvo, não perde a salvação. Eis aí os pontos arminianos e os pontos calvinistas. Que Deus te abençoe. Você que tem nos acompanhado aí no www.crertambempensar.com.br. Nós temos aí mais de 300 vídeos no YouTube com vários temas. Eu quero fazer um convite quando você passar aqui por Montes Claros, você que nos assiste, para você nos visitar, ou você que mora aqui em Montes Claros. Eu sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana, é uma igreja na linha reformada, nós somos calvinistas, né? Nós cremos na tulipe, nos 5 pontos do calvinismo, rechaçamos totalmente o arminianismo. Faça-nos uma visita. Nós temos cultos às terças-feiras, grupos de comunhão nas casas, e na igreja tem um grupo. Quinta-feira, os nossos cultos acontecem no salão do Colégio Cristão de Montes Claros. No fundo da nossa igreja, na rua Porto Alegre, número 900, rua Porto Alegre, 842. Algumas pessoas de vez em quando vão na frente da igreja, mas é no fundo da igreja, que a igreja entra para um lado e sai para o outro lado. E também nós temos o culto da mocidade, trabalho da mocidade sábado, temos domingo de manhã escola bíblica dominical. Não deixe de ir, de participar, para aprender essas verdades bíblicas. Não deixe de participar, levar os seus filhos na escola bíblica dominical. E domingo à noite, culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Até mais.